Capítulo 5. A função histórica do Brasil no mundo. Abre aspas. As grandes ideias formam os grandes povos. Um povo só é grande quando chega a realizar uma grande e santa missão no mundo. Fecha aspas. Giuseppe Mazzini. Abre aspas. Este Brasil está destinado a ser, industrialmente, um dos mais importantes fatores do desenvolvimento futuro do mundo. Fecha aspas. Zweig. É natural que neste volume, escrito no Brasil, devamos nos ocupar de modo especial também deste grande país e dos problemas mundiais vistos em função dele. É natural que quem escreve assuma a psicologia do país em que se acha e olhe os problemas também desse ponto de vista. O ponto de vista em relação a um país em particular não é uma preconcebida determinação de chegar a certas conclusões em função de interesses particulares ou em defesa de orientações pessoais, mas é sempre uma visão objetiva de realidades que pertencem a todos. Qual é a função histórica do Brasil no mundo, especialmente em relação à esperada nova civilização do terceiro milênio? Obviamente, não é uma hipótese, mas um fato positivo que o hemisfério norte é um armazém de bombas atômicas, sendo evidente também que elas não são construídas por pura curiosidade científica. Os Estados Unidos e a Rússia estão se armando cada vez mais e, naturalmente, não é para se abraçarem. O medo de uma luta perigosa e tremendamente destrutiva para todos os detém. Mas, ao mesmo tempo, são atraídos pela miragem do domínio do mundo, prêmio de sua vitória. A Guerra Fria já está em ação. Sem dúvida, os meandros da política são tão tenebrosos, a imprensa é tão obediente a quem manda e a quem paga, a propaganda que se costuma dar ao público no círculo vicioso dos interesses é tanta, e a verdade é tão pouca, que talvez haja outra realidade sob estas aparências geralmente aceitas. No entanto, estes são os fatos. Mesmo que a Rússia, com seu sistema de expansão de ideologias, chegasse a realizar seu objetivo de submeter outros países, ao entrar neles pela porta da representação parlamentar de partido, a paz e a ordem jamais seriam conseguidas por esse meio. Entretanto, parece que há um fato certo. A hora é apocalíptica e o hemisfério norte está minado. Ora, a primeira grande riqueza e potência do Brasil é estar em outro hemisfério, longe de tudo isso. Este fato lhe garante ao menos não ser objeto de ataques e teatro de guerras, sorte que a Europa, os Estados Unidos e a Rússia estão bem longe de ter. Além disso, o Brasil não precisa de expansões nem de imperialismo, porque seu território já é vasto como um império e só espera ser povoado. Ele não tem, portanto, razões de rivalidade com nenhum país. E, finalmente, é um país em que há espaço para todos, onde não há necessidade de guerras para conquistar um lugar ao sol e não é necessário garantir-se contra vizinhos perigosos que andem atrás de espaço, dado que para todos há lugar de sobra. Acha-se, pois, o Brasil em condições pacíficas naturais, e é esta a sua posição natural no mundo. Que os Estados Unidos e a Rússia preguem a paz, justamente eles que estão se armando cada vez mais, é coisa desprovida de sentido, a não ser o de querer desarmar o próprio antagonista e captar o favor das massas, esfaimadas de tranquilidade. Um verdadeiro sentido de pacifismo não pode vir do hemisfério norte, mas apenas desta grande terra da América do Sul.
A função histórica do Brasil no mundo só pode ser, portanto, nesse nosso tempo, uma função de paz. Esta é a sua posição atual no pensamento da história, que lhe confiou esta missão. As circunstâncias, com efeito, enquadram hoje o Brasil nesta posição como num destino, expresso pelas condições de fato. Compreendamos bem este conceito. De acordo com o que dissemos antes, no capítulo 2, o pensamento e a vontade da história é a história que, dotada de uma inteligência e sabedoria que o homem não tem, confia determinadas funções históricas a homens e povos por ela escolhidos, utilizando-se deles segundo sua natureza e capacidade. Num sentido mais vasto, é a vida que atribui aos indivíduos e povos mais aptos determinada função biológica. Se o fenômeno pode ser expresso assim em termos científicos, também pode sê-lo em termos religiosos, dizendo-se que Deus confia uma missão. Dizer que se executa uma função biológica, ou que se tem uma missão confiada por Deus, ou que se faz a sua vontade, é tudo a mesma coisa. Ora, de tudo o que foi dito em nossos volumes precedentes, resulta que aquele que se acha nessas condições virá a personificar uma força em ação no funcionamento orgânico do universo, tornando-se assim um operário executor do plano divino que dirige a evolução das coisas. O Brasil se acha então protegido pela vida, que lhe oferece os meios para completar de fato a realização da sua função ou missão. Por isso, num dos capítulos precedentes, pudemos dizer que a vida ajuda os homens e movimentos que têm uma função biológica, mas deixa indefesos os que não a têm. Disso pode-se compreender quanto poder dispõe o homem ou o povo que tenha uma função biológica ou uma missão. É a própria vida que o investe de seus poderes, os quais, embora concedidos apenas onde e na medida em que Deus o queira, são meios ilimitados por sua própria natureza. E isto, na prática, chama-se sorte ou destino, razão pela qual se vê homens comuns lançados subitamente aos primeiros planos da história. Diga-se o mesmo para os povos. Ora, o Brasil, como nos indicam as condições de fato, personifica essa função biológica ou missão de pacifismo no mundo. Quem é verdadeiramente honesto não vai a cada passo apregoando que é honesto. Os não honestos é que procuram esconder seu rosto verdadeiro para se defenderem. Assim, o povo verdadeiramente pacífico e pacifista é o que menos se faz paladino oficial de pacifismo, é o que faz menos campanhas publicitárias com esse escopo. O Brasil é, assim, pacifista até o âmago, e o é naturalmente, sem precisar parecê-lo muito, porque ele é. Ora, se aplicarmos a esta nação os conceitos já expostos, poderemos dizer que, nesta direção do pacifismo, o Brasil personifica uma força em ação, segundo a vontade de Deus e da história. A consequência disso é que ele é protegido pela vida, que lhe oferecerá os meios para que a realização desta função ou missão de pacifismo realmente se complete. Também já falamos antes sobre o poder que dispõe quem tenha uma função biológica, porque é a própria vida que faz dele o instrumento de suas realizações. É ela própria que age nele, naquele sentido e momento determinado, cedendo-lhe seus poderes dentro desses limites. O fato é que a vida, quando oferece uma função biológica, então ela dá depois os meios e prepara os acontecimentos para que ela seja executada, pois as palavras da linguagem da vida são os fatos. É fácil deduzir as consequências de tudo isso.
As previsões dos cálculos e astúcias políticas não trabalham neste terreno, pois ignoram essas forças, que elas consideram estar contidas no desconhecido imponderável. Mas nós falamos aqui em termos de raciocínio, fazendo apelo à lógica das coisas, para que fique compreensível e manifestada em suas notas características a presença desse imponderável que aqui aparece. O Brasil acha-se, portanto, numa posição particular de privilégio, embora não ainda de forma manifesta, pois trata-se de uma realização de amanhã, de uma grande riqueza em estado latente, à espera de ser explorada e utilizada em benefício de todos. Trata-se de uma mina de caráter espiritual, aguardando o trabalho dos homens que, com sua boa vontade, poderão tirar dela proveito para a expansão da vida, da mesma forma que farão com tantas outras riquezas ainda inexploradas no Brasil. Esta é a lei. A vida quer se expandir. Esta é a sua vontade irrefreável. Por isso concede missões, funções, meios e circunstâncias adequadas, a fim de que se realize esta sua vontade. Eis a atual posição do Brasil na história. A vida lhe oferece uma função a executar que faz parte de seu plano de expansão e de evolução do planeta. É um oferecimento para a investidura de uma grande missão. Cabe agora ao povo brasileiro corresponder ao oferecimento, compreendendo-o e aceitando-o. Os momentos históricos jamais se repetem idênticos, e esses oferecimentos não são feitos duas vezes. Perdida uma oportunidade, ela não volta mais. Além disso, cabe ao povo brasileiro compreender que a natureza desta missão é manter-se na linha do pacifismo, compreender que a função biológica confiada ao Brasil pela vida é uma função de paz e amor. Segue-se daí que, se esta é a vontade da história, e se o Brasil quiser caminhar nessa direção, aceitando a missão, serão concedidos a ele todos os auxílios. Mas, se ao contrário, o Brasil colocar-se como primordial posição no terreno da força bélica ou como potência ávida de supremacia, então a vida lhe retirará todos os auxílios, e assim tudo será perdido, no sentido de que a função e a missão lhe serão retiradas, e a oportunidade de exercer um papel mundial se esfumará. Quem vai contra a vontade da história é cortado de suas fontes vitais e não recebe mais ajuda. Ora, tudo isso corresponde perfeitamente às condições atuais do Brasil, constituindo um estado de fato já existente, em que nada é preciso fazer para prepará-lo. Esta concordância automática entre o que é a realidade atual e a natureza da missão oferecida confirma a verdade de nosso raciocínio. Assumir hoje no mundo uma função diferente seria coisa de difícil realização para o Brasil. Seria bem estranho um Brasil imperialista e expansionista, se já por si próprio é maior que um império e não chega a povoar sua própria terra ilimitada. Seria bem estranho um Brasil que quisesse levantar-se como grande potência militar, quando não tem inimigos próximos para combater. Seria bem estranho que um país, definido como coração do mundo e pátria do Evangelho, assumisse a posição de fazer guerras de conquista ou de defesa, sem absolutamente necessitar delas. É claro, portanto, que a função histórica do Brasil no mundo só pode ser abraçar a humanidade com o seu amor em seu imenso território, à espera de ser povoado. Deixemos aos povos do hemisfério norte outras funções a executar no organismo social do mundo. Deixemos à Ásia a função metafísica,
à Europa as funções cerebrais do mundo, à Rússia a função revolucionária e destrutiva, à América do Norte a função econômica da riqueza, e assim por diante, e reconheçamos que a função histórica do Brasil é bondade, tolerância, amor. Se olharmos o mapa do mundo, acharemos uma distribuição de qualidades e funções correspondentes, diversas e complementares, como num organismo único, que está em formação na Terra e que se chama humanidade. O Brasil acha-se na posição oposta à Rússia, e é estranho que a essa oposição geográfica, quase nos antípodas, corresponda também uma oposição de muitas outras qualidades fundamentais. E pode ser instrutivo observar-se isto. Não se trata somente de oposição geográfica, mas também climática, ideológica, política, moral, etc. Ambas as terras imensas. O Brasil irrompe quase ilimitado interiormente, tal como a Rússia na Sibéria, mas em posições emborcadas. O Brasil em direção ao calor do Equador e a Rússia em direção aos gelos dos polos. A Rússia é um país com um regime policial de coação, com a menor liberdade do mundo, com uma ideologia única obrigatória. O Brasil é o país da máxima liberdade, em que todas as ideologias, suportáveis com o mínimo de ética e de ordem indispensáveis, são toleradas. A Rússia é abertamente ateia e materialista. O Brasil é crente e espiritualista, qualquer que seja a religião que se professe. A Rússia é um país bélico por excelência, formado na revolução violenta. Só sabe fazer guerra e preparar-se para a guerra, para conquistar tudo. O Brasil é um país pacífico por excelência, que não pensa absolutamente em fazer guerra a ninguém. A Rússia é imperialista e expansionista. O Brasil tem tanto para se expandir internamente que não precisa transpor seus limites à busca de impérios. A Rússia é o centro maior do comunismo. O Brasil é o ponto de maior rarefação dele, pois é um dos poucos países em que, ao menos oficialmente, não há representantes do Partido Comunista. Poderá ser apenas casual uma tão perfeita coincidência de opostos? Então poderemos concluir também que se a função da Rússia é destruir com a religião do ódio, a função do Brasil poderá ser a de criar com a religião do amor. Não é esse, com efeito, o temperamento deste país, onde pacificamente se misturam todas as raças, com seu sentimentalismo tolerante, com seu espírito anti-exclusivista e antirracista? Estas qualidades espontâneas, que já achamos existindo de fato, correspondem perfeitamente à missão que deve ter o Brasil e a comprovam. Tudo concorda em cheio. É natural que a história escolha, para cada determinada tarefa, os indivíduos dotados das qualidades mais adequadas para executá-las, justamente porque a vida quer realizar, alcançando o terreno prático, todos os seus objetivos. E o Brasil pode fazer-se representante da vontade da vida no terreno da bondade e do amor. Este é um setor vazio no equilíbrio de todas as funções do organismo social da humanidade. E que outro povo poderia preenchê-lo? Não digo que não haja outros povos bons no mundo, mas estão empenhados em outros trabalhos. Muitas vezes é exatamente o fato de serem melhores que os tornam sujeitos às opressões e às dores, porque na humanidade há também os encarregados da expiação e da prova do sofrimento. Tudo o que diz respeito ao Brasil
parece feito sob medida, com o propósito de torná-lo apto para essa função. Trata-se, sobretudo, de amar, de abrir os braços evangelicamente. São muitas as ideologias propagadas no mundo. Por que deve parecer tão absurda esta de um evangelho verdadeiramente vivido? Abrir os braços ao mundo. E pode acontecer que o mundo amanhã, com a infernal destruição que hoje está se preparando, tenha inadiável necessidade de um refúgio onde possa achar paz, de uma terra onde não viva o ódio ou o interesse, mas sim o amor. Quem sabe se a luta entre as ideologias armadas de bombas atômicas não se resolverá num desastre tão grande no hemisfério norte que os povos devam fugir de lá em massa, especialmente da Europa, que está mais ameaçada. E quem sabe se este impulso não exercitará uma pressão desesperada sobre as portas do Brasil, tão forte que a faça ceder e opere uma imigração em massa de milhões de europeus. Assim, o Brasil se preencheria rapidamente de frutos mais carregados de dinamismo e de inteligência, produto da milenária elaboração da velha civilização europeia, que, já tendo vivido tantas experiências, funcionaria como semente selecionada que se transplanta para um terreno virgem a fim de fecundá-lo. Tudo isto na linha das maiores probabilidades. Então, a função do Brasil seria não só receber e abraçar, mas também, com seus princípios de liberdade, hospitalidade e bondade, amalgamar todas as raças, como já está fazendo, assimilando-as em sua nova terra. Os povos novos se fazem com a fusão, não com o racismo, e a fusão se faz com o amor. Tudo parece pronto para estas novas realizações. O Brasil possui um território imenso, cheio de riquezas incalculáveis, que só esperam a mão do homem para ser valorizadas. Maior muitas vezes que cada país da Europa, fértil e com um clima que torna fácil a vida, ele pode conter mais de 500 milhões de habitantes e tem hoje apenas a 10ª parte. E o mundo da velha civilização europeia acha-se justamente em condições opostas, de superpopulação e de pressão demográfica, à procura de um espaço vital. Dois impulsos opostos que convergem para a mesma solução. A civilização emigrou do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma, de Roma para a Europa e da Europa para as Américas. A raça anglo-saxônica criou a civilização do dólar nos Estados Unidos. Por que a raça latina, herdeira de Roma, não poderia criar a civilização do Evangelho no Brasil? Existe ainda uma razão de caráter moral, que também é para a história uma força poderosa, ainda que a política não as leve em conta. E esta razão pode ter maior valor hoje, porque esta é a hora do juízo, a hora apocalíptica, em que será liquidado um velho mundo indigno, para que nasça outro melhor. Ora, a América do Sul é inocente de vítimas de guerra, e a raça latina é inocente da criação e do uso da bomba atômica. Esta inocência diante da justiça de Deus, imanente nas leis da vida, forma uma base para o direito de ser salvo. Tudo, portanto, parece concordar para uma missão do Brasil no mundo, que o faça, em grande parte, herdeiro especialmente da civilização latina. O Brasil é a terra clássica das fusões de raças, é o cadinho de fusão em que tudo se mistura. E sabemos que a natureza se regenera na fusão de tipos diversos, ao passo que o princípio racista e isolacionista é antivital.
Isto é provado pelo esgotamento das aristocracias muito puras e selecionadas. E já se pode dizer que todas as nações do mundo tenham, hoje, seus representantes no Brasil, que dessa forma já as concentra todas em síntese, como modelos, num todo que as funde juntamente numa raça nova e que pode ser chamada a síntese de todas as outras. Por isso o Brasil, com este seu universalismo, que o coloca nos antípodas das cisões nacionalistas europeias, está apto a ser o berço de uma nova civilização, cujo primordial caráter será a universalidade. O mundo caminha hoje para as grandes unidades, e os patriotismos, em sentido exclusivista e agressivo, da velha Europa, tendem hoje a ser rapidamente liquidados pelas leis da vida, porque são contraproducentes para seus objetivos evolutivos. Nisto, o Brasil, ainda tão jovem, encontra-se mais adiantado do que a Europa dividida e belicosa, adiantado numa ideia mais vasta de nacionalidade cosmopolita, em que todas as nacionalidades se fundem sob o mesmo céu. Por este motivo, o Brasil é mais apto do que a velha Europa para realizar uma ideia, que é a ideia do futuro, uma unidade livre, constituída não de satélites submetidos à força, mas sim de fusão demográfica, a única que resiste no tempo e forma os povos novos. Mas o Brasil ainda possui outras qualidades para desempenhar a função histórica que a vida lhe oferece. Ele é um país jovem. O fato de não estar carregado de milênios de história, de lutas e de dores, de fadigas pelas conquistas de tantos diferentes valores, o torna mais ágil. E a história do Brasil, assim como ocorre para os jovens, está mais no futuro que no passado. Este povo tem a vantagem de poder colher, ainda em idade juvenil, os produtos de uma longa civilização, prontos para uso, já confeccionados pela Europa, que, tendo de criá-los por si mesma, suportou e sente, já velha, o cansaço produzido por tal esforço. É uma vantagem poder dispor de tais meios, porque isso lhe permite enfrentar a vida provido com maior riqueza de recursos. Com a técnica moderna, derruba-se a floresta virgem, transformando-a em cidades habitadas e civilizadas muito mais facilmente do que com os meios primitivos de nossos avós. E tudo isso é mais fácil quando esses meios são utilizados pela força dos jovens. E o Brasil é jovem. O ponto de chegada da civilização europeia é, para ele, um ponto de partida. Ele começa a sua vida com os recursos mais adiantados da civilização: o arranha-céu, o automóvel, o avião, o rádio, a televisão, novos meios que acham nesta terra o espaço livre, enquanto na Europa devem ser sobrepostos aos meios mais velhos, que estiveram em plena eficiência antes e que, em determinada época, constituíram a base da civilização. Diga-se o mesmo para as ideias. O Brasil é terreno desimpedido e pronto para assimilar o que é novo. Na Europa, tudo está cristalizado. Cada ideia já foi fixada na vida em formas concretas, que constituem hoje uma barreira ao que é novo e criam um obstáculo a cada passo. Sua filosofia tem todo o requinte do sofisma e do bizantismo, enquanto que a vida nova pulsa com ideias simples, fortes e grandes. Quem tem esse gênero de ideias não pode encontrar terreno propício numa Europa que está entregue a todos os requintes da decadência. Isto somente é possível em países novos, que, ao contrário, estão esfaimados dessas ideias, porque sentem que elas são vitais.
A Europa é a árvore carregada de frutos e sementes, à espera que o vento os carregue para longe, para frutificar em terras virgens. Eles penetrarão nos povos novos, que os olham com admiração e anseiam sorver seu pensamento, sua civilização, sua vida madura, para fecundar uma vida nova. Talvez a Europa, bem cedo, venha a ser o que foi a Grécia derrotada diante de Roma, vencida e mestra. E a nova luz virá ainda de Roma, sempre viva no pensamento do mundo. Mas a grande qualidade do Brasil, aquela que estabelece sua função vital, é o sentimento, o coração. Nesta terra estão as raízes daquela expansividade de afetos, a qualidade humana mais apta a sublimar-se mais tarde, por meio da evolução, no amor evangélico. Aqui, até o feroz comunismo russo é idealizado e concebido como programa de justiça social, tornando-se até cristão, formas inconcebíveis na sua realidade russa. Tudo aqui, até mesmo as piores coisas, procura tornar-se bom, porque cada biótipo transforma e adapta tudo ao próprio temperamento. O poderio bélico e o econômico, por mais que evoluam, partem de uma semente de natureza muito diversa e jamais poderão transformar-se em amor evangélico. Os senhores do ouro e do poder bélico poderão sorrir de tudo isto, mas a vida é feita de tal forma que não pode ser construída apenas com estes dois meios. Assim como cada corpo humano, além do ventre para digerir, da inteligência para dirigir-se e dos braços para trabalhar e defender-se, precisa também do coração para amar e proteger, e como cada família, além do pai que luta, ganha e comanda, necessita também da mãe, que gera e cria no amor, da mesma forma, a humanidade também necessita de povos que representem em seu grande organismo esta nobre função de bondade e de amor, de proteção e de conservação. Na humanidade são necessários os povos como o Brasil, encarregados da função de coesão e unificação. A vida, que tem de ser completa, precisa de tudo isso. Portanto, ela confia às nações o desempenho de funções biológicas que são verdadeiras missões históricas. Estas missões adquirem hoje uma importância muito maior porque a seleção biológica se apressa a tomar formas mais evoluídas, que, em vez de levar à vitória do mais forte no plano material, como aquela tradicional do mundo animal, tendem, ao contrário, a produzir o biótipo mais inteligente e, por suas qualidades de sentimento, mais adequado a confraternizar, ou seja, aquele que sabe viver socialmente. A inteligência é o caminho para chegar a compreender a utilidade individual e coletiva de ser bom e honesto, mas o sentimento é a estrada mestra para alcançar essa fusão de almas, sem o que não poderão surgir os futuros organismos das grandes coletividades sociais. O europeu que chega ao Brasil pela primeira vez, trazendo consigo sua mentalidade europeia, não pode compreender muitas coisas, porque seus pontos de referência são diferentes. Ele, provindo de uma terra em que tudo tem uma longa história, por ter vivido muito, estar maduro e já ser adulto há muito tempo, não pode compreender de imediato um país jovem, que lhe parece um terreno inculto e deserto, porque, estando tudo aí no estado de germen, nada nasceu nem cresceu ainda. No entanto, à planta madura resta apenas envelhecer e morrer, enquanto às sementes só falta desenvolverem-se. Aos jovens pertence a vida e o futuro. O que mais importa é o amanhã.
É neste amanhã que deve ser olhada e compreendida a grandeza do Brasil, um amanhã que para a Europa só pode ser, ao contrário, velhice e decadência. Sem dúvida, o europeu traz em si um requinte que o leva a olhar do alto uma terra que, na Europa, é muito pouco conhecida, tanto que é considerada de tipo colonial. Apenas aqueles que se fixam um pouco e procuram olhar menos superficialmente as coisas podem ver o que há sob essas aparências. Podem então observar como, no requinte da civilização europeia, nem tudo seja ouro que reluz e haja também um reverso da medalha. A madureza europeia pode significar também cristalização senil, uma carga de superestruturas que bloqueiam a evolução, o esgotamento de forças vitais. Estas forças refervem, emergindo sempre do indivíduo mais elementar, que está ávido de subir, enquanto quem já chegou gosta de repousar sobre o esforço realizado e, como os velhos, dormir sobre as próprias conquistas. De fato, é provável que a grande Europa, mãe e mestra do mundo moderno, já tenha esgotado sua tarefa e suas forças. O requinte pode então exprimir velhice, e o estado primitivo pode significar vida, não no passado, mas sim no futuro. Há, todavia, mais coisas no reverso da medalha. Requinte e madureza de pensamento são, muitas vezes, ausência de virgindade de espírito, qualidade contraproducente para o desenvolvimento diante do futuro. A mentalidade europeia, com o passar e repassar em revista todos os seus valores, destruindo-os e reconstruindo-os para ascender de controle em controle, em busca de verdades cada vez mais exatas, tornou-se hipercrítica, tanto que assumiu difusamente a psicologia do filósofo que, após haver tudo examinado e discutido, só sabe ser cético de tudo. O próprio catolicismo não pode deixar de ficar preso na vastidão e no poderio deste ciclo histórico, e embora formal e teoricamente intacto, está de fato naufragando na realidade das almas. Chegou-se assim, na prática, a um estado difuso de ateísmo, que assume, nos que se dizem crentes, uma forma de materialismo religioso, de religião materialista, em que, na forma ortodoxa intacta, a chama da espiritualidade está apagada. Por muitas razões assim, entre as quais as duas últimas guerras, pelo exemplo da ferocidade e pelo estado de necessidade que se seguiu a ela, está vigorando ainda nas almas, sob a formalidade do cristianismo, uma religião de egoísmo e de cálculo. Quem está de fora segue sem rodeios a religião do ódio quando isso é necessário para sobreviver. Sem dúvida, a cultura, a crítica de tudo, desenvolveu a inteligência e tornou mais requintados os métodos de luta, fazendo-os mais sutis e terríveis. Por isso as massas cresceram em desconfiança e astúcia, e não em bondade. Sua agressividade tornou-se organizada, racionalizada, científica. Sim, a crítica e a cultura destruíram as trevas da ignorância, mas assim ficou apenas a razão, fria calculadora dos egoísticos interesses materiais. Este é o positivismo do mundo civilizado de hoje. O poder criador, representado por um aporte de fé, com esperança no futuro, parece perdido neste mundo cinzento de ceticismo, agarrado sem esperança apenas à vantagem que pode oferecer o minuto que foge. Perdeu-se assim, de fato, todo o sentido verdadeiro de religiosidade, embora quase todos se declarem homogeneamente católicos apostólicos romanos, ao menos na Itália, ou protestantes e católicos alhures,
mas todos igualmente cristãos. Na prática, as massas adoram o Deus dinheiro e só nele creem firmemente. Muitas belas práticas formais sobrevivem, mas domina na maioria a indiferença, havendo desaparecido todo o sentido de verdadeira espiritualidade. O Brasil acha-se em condições opostas. Antes de tudo, o temperamento é menos frio, menos fechado, mais expansivo. Na Europa, poucos se abraçam em público, mesmo entre os íntimos, e todas as expressões de afeto são controladas e sopesadas. No Brasil, a luta menos dura e a virgindade maior de espírito ainda mantém abertas as portas da alma, sem sufocar as manifestações dos próprios sentimentos pela desconfiança, necessária aos povos mais experimentados pela calamidade inimiga. O tipo biológico do Brasil é levado mais à religião espontânea, numa expansão livre de amor e de fé, do que a uma religião já rigidamente codificada, em que o pensamento e o sentimento permanecem congelados nas formas. Ora, este primitivo estado espiritual incandescente, ainda que o europeu possa olhá-lo com um sorriso de compaixão, é o estado mais apto aos futuros desenvolvimentos. Aqui, as almas são virgens e receptivas, possibilitando a criação do novo. Na Europa, só se pode continuar a elaborar o velho por meio de um refinamento cada vez maior de sutilezas capilares, pois tudo está fechado nas velhas barreiras construídas pelos séculos. Assim, não há no Brasil apenas um estado de sentimentalismo dominante que suaviza os homens, mas prevalece também uma disposição à religiosidade e ao misticismo. Este é um povo religioso por excelência. Esse é seu tipo biológico. Não importa que as religiões e as formas sejam muitas. Encontram-se no Brasil quase todas as religiões do mundo vivendo juntas na mesma terra. Na Europa, pode-se dizer que há apenas uma religião, tamanha é a afinidade entre as duas dominantes, catolicismo e protestantismo, ambas cristãs. Entretanto, não há muita disposição espontânea à espiritualidade, e o biótipo místico não domina de modo nenhum. Quem pela primeira vez chega ao Brasil fica escandalizado com a macumba, com tantas superstições, bem como com o Carnaval do Rio de Janeiro. Pois bem, estes são os graus mais ínfimos da tendência à religiosidade, ao misticismo, ao amor. Estamos muito embaixo, mas o germe já existe. E se existe, ele pode ser guiado e desenvolvido. Na Europa, mais puritana, porém não mais casta, mais formalmente religiosa e disciplinada, porém não mais crente, não existe esse germen e nada pode ser desenvolvido. Que futuro se pode dar a uma religião mecânica, sem grandes aportes de fé? A uma alma friamente calculista, sem grandes ímpetos de paixão? Os grandes santos surgiram mais frequentemente dos grandes pecadores passionais do que dos frios e ortodoxos pensadores. No Brasil há o estado passional, que, embora no estado caótico, representa a matéria-prima da fé, da religiosidade, do misticismo. Condena-se justamente a sexualidade quando é animalesca. Entretanto, ela representa a primeira porta, embora a mais baixa, pela qual a alma começa a irromper daquele egoísmo frígido, naturalmente calculista e mesquinho, sexualmente neutro, para dar de si mesmo aos outros. Por esta porta passarão mais tarde, com a evolução, todas as sublimações deste primeiro e grosseiro movimento de expansão altruísta, que aos poucos irá cada vez mais se desmaterializando,
até o amor dos pais pelos filhos, do homem evangélico ao próximo, do filântropo à humanidade, do místico à divindade. Resumamos neste terreno a posição do Brasil diante da Europa num quadro de conjunto, expondo qualidades e defeitos de ambos os lados. O Brasil, primitivo, simples, espontâneo, de boa fé, tendente à confiança, de alma infantil, acreditando em Deus e no futuro, ainda não experimentado pelos golpes das guerras duríssimas e da iminente ameaça de uma terceira, não prostrado por milênios de luta. Alma virgem, quente, entusiasta, ávida por assimilar, rica de sentimento, substancialmente religiosa, com disposições e tendências místicas num ambiente de vida simples, que, suavizando a luta, induz à bondade e à tolerância. Alma exuberante e expansiva, generosa como a dos jovens, tendente, pois, a confraternizar e a fundir-se no próximo. Tipo biológico capaz de infinitos desenvolvimentos, apto a retomar o caminho da fé no estado de êxtase virginal em que se encontravam os primeiros cristãos, hoje, porém, já no terreno de uma mais vasta base científica e racional que a mente moderna atingiu e pode oferecer. Tudo no estado da semente que quer e tem fome de crescer, tudo enquadrado numa fase histórica de desenvolvimento do mundo para um novo tipo de civilização no amadurecimento dos tempos e diante da vontade da vida de fazer um grande salto à frente. Eis que diante dos grandes problemas do século, principalmente o da justiça econômica e o da confraternização e cooperação, para poder viver e trabalhar concordemente nas grandes unidades coletivas que a história quer fazer nascer agora, há muito mais probabilidades que o saiba resolver um povo que amorosamente os enfrenta com o coração do que o resto do mundo, que só sabe enfrentá-los com a força do dinheiro ou das armas e exércitos. Esta tendência à religiosidade e à virgindade de alma como um terreno livre para novos desenvolvimentos são qualidades que representam uma capacidade de progresso nas crenças religiosas, ao qual vemos frequentemente corresponder, na história da humanidade, um progresso social. Do outro lado, a Europa, madura, complexa, hipercrítica, cética e desconfiada, sem fé em Deus e no futuro, envenenada pela ferocidade de duas guerras e cansada do trabalho de civilizar o mundo, alma que já navegou por todos os mares do conhecimento, fria, reflexa, autocontrolada, farta de saber, que desbarata tudo com a análise até chegar ao ceticismo, carregada demais de coisas velhas e privada de espaço livre para o que é novo. Temperamento positivo e, portanto, egoísta, calculista, nada generoso como os velhos em geral. Constrangida isso por uma vida mais difícil e dura, pela falta de espaço e pela pressão demográfica. Alma tornada por tudo isso exacerbada, fechada e desconfiada, essencialmente materialista, utilitária, levada ao absolutismo e à intransigência, a um individualismo separatista que repele a espontânea confraternização. Tipo biológico saturado, incapaz de renovações substanciais, mas apenas de aperfeiçoamentos cada vez mais sutis, na base das grandes estradas já fixadas pela raça por assimilação de milênios. Tudo maduro e só restando envelhecer, num vasto mundo que, ao contrário, procura novos caminhos e elementos jovens para percorrê-los. Lá, uma floresta de grandes árvores. No Brasil, um campo fértil carregado de sementes. Na floresta, tudo está feito,
Não se pode nem semear nem colher, e aí se anda com dificuldade. A alma adulta é individualista, à maneira de grossos troncos eretos, e o resultado é o separatismo. Tudo está dividido, é rival, incrédulo até o materialismo religioso. A fé em qualquer coisa que não seja útil no presente está em decadência. Vejamos um só exemplo. Na catolicíssima Itália, centro do catolicismo, em 5 anos, até as eleições de 1953, os comunistas aumentaram em 1,5 milhão. A Igreja de Roma condenou severamente, até com a excomunhão, a doutrina ateu-materialista. Pois bem, o comunismo, com isso, não foi absolutamente contido e continuou a progredir. Mais de 9 milhões de adultos não fizeram caso da condenação da Igreja. Em 1953, 9,5 milhões de adultos, ou seja, uma pessoa em cada 3, era declaradamente materialista. Isto quer dizer que o cristianismo, embora tenha se tornado, com a democracia cristã na Itália, além de religião, um partido político, não pôde deter a expansão dos princípios materialistas e nada consegue contra eles. Suas reações servem, assim, mais para desacreditá-lo, demonstrando sua impotência, do que para alcançar seu objetivo. 1/3 da população adulta, que é o que conta na catolicíssima Itália, onde oficialmente todos são católicos e onde está o centro do catolicismo, é ateu. E dos outros 2/3, quantos creem verdadeiramente? Sua conduta faria crer que também a maioria deles seja ateia. O materialismo é, então, uma corrente coletiva que arrasta todos, contra a qual, agora, uma igreja reduzida à forma e vazia de espiritualidade profunda e convicta, ao menos no conjunto, já não mais pode lutar para vencer. Os homens da igreja podem dizer: Deus está conosco. Mas, se sabemos que Cristo está apenas com a sua igreja espiritual, como poderemos estar seguros de que ele permaneça com aqueles homens se eles não seguem seus ditames? Perdida dessa forma a força maior, que é a espiritual, qual defesa sobrará para eles? Então, eles cairão no grande curso da corrente geral, até que ocorra uma renovação radical com a volta ao Espírito. Isto porque tudo se reduz a um grande fenômeno biológico, que não se pode realizar com os retoques da reforma, mas somente por meio de grandes agitações políticas e sociais, que limpem e renovem radicalmente, refazendo-se tudo desde a raiz. Pesa sobre a Europa toda uma vingança comum da história, que foi preparada longamente nos séculos e que, atingindo agora a sua fase culminante, representa um determinismo histórico comum a todos, porque resultou de uma ação concorde de toda a Europa, não obstante a diversidade de línguas e raças, convergindo para o estado atual. O Brasil terá outros defeitos, mas é inocente dessas culpas, próprias de quem teve a responsabilidade de guiar intelectual e espiritualmente o mundo. Sua história não se fez e ainda se fará. Não há, portanto, diante da lei, violações cometidas, nem reações a sofrer ou débitos a pagar. Então, a qual desses 2 grupos étnicos pertence o futuro? Diante dos grandes problemas do século, principalmente o da justiça econômica e o da confraternização para poder conviver e colaborar nas novas grandes unidades coletivas, qual dos 2 grupos étnicos é mais apto e se acha mais preparado espiritualmente para resolver tudo isto e chegar a uma conclusão que não seja a destruição de meio mundo por meio de guerras exterminadoras?
Não queremos aqui impor conclusão alguma. Procuramos apenas expor dados reais para que o leitor os utilize livremente e possa concluir por si como melhor quiser. Mas o certo é que, salvo erro ou omissão, parece que estes dados querem concluir a favor do Brasil. Tudo isso nos aparece nas condições dos fatos escritos na onda da história, onda que carrega homens e acontecimentos, como já explicamos. Sem dúvida, a vontade de um povo sozinho, embora com a maior boa vontade, não poderia criar a natureza da onda histórica num determinado momento, nem sua posição dentro dela. Cada nação se acha aí situada em condições diversas, com diferentes funções, de acordo com o desenvolvimento das proposições lógicas do pensamento progressivo da vida. O que mais pesa a esse respeito é a vontade da história, é o momento, é o desenrolar dos acontecimentos. Ora, tudo está a favor do Brasil para que ele, secundando os impulsos da história, que oferece, mas jamais coage, possa desempenhar essa sua função e missão. Esta convergência de circunstâncias favoráveis demonstra que, efetivamente, a história faz hoje ao Brasil este oferecimento e, para que isto se torne sua função histórica e missão, realizando-se mais tarde na ação, basta que o Brasil a aceite e a queira. Não nos detenhamos nas condições e aparências do momento. Esta que fazemos é uma visão remota e de conjunto, e não um trabalho de análise do pormenor em que vivem os homens políticos. Colocamo-nos aqui em contato com os grandes movimentos da vida do mundo, e não com o jogo dos partidos, nem com as competições humanas. No quadro de síntese que pusemos sob os olhos do leitor, vimos que a onda histórica, que exprime a vontade da vida, vai nesta direção e faz a esta nação seu oferecimento. Trata-se de aceitar e compreender, de se colocar na corrente que a história quer seguir. Mas um homem ou um povo pouco podem sozinhos e nada podem contra a história. Porém, se a onda que os leva é favorável, Deus está com eles e as imensas forças da vida estão à sua disposição, tornando-se possível para eles alcançar até o inacreditável. As qualidades que o Brasil possui não são apenas aprovadas pelo novo rumo dos tempos, mas também são aproveitadas porque a vida hoje precisa justamente delas. É provável que brevemente o mundo se ache com uma necessidade tão premente de paz e de bondade que se valorizem de modo extraordinário os poucos lugares em que seja possível encontrá-las. E o Brasil poderá ser o primeiro entre estes. É provável que os conflitos do hemisfério norte terminem com grandes destruições, depois das quais a vida terá imperiosa necessidade, para sua reconstituição, de paz, amor, compreensão e colaboração, num lugar tranquilo onde possa repousar e recomeçar sobre essas bases. A carência crescente desses elementos e a progressiva elevação da procura irão valorizá-los cada vez mais, tornando-os procurados e preciosos. A humanidade, traída pela força e pela riqueza, únicos valores em que acreditou, enregelada por um egoísmo do qual só terá recebido desolação, procurará, para não morrer, um sentimento de bondade que lhe permita viver com mais calor e que termine de uma vez com as lutas. Eis a grande função histórica do Brasil, se ele souber preparar-se desde já. Eis a sua missão, se ele quiser desempenhá-la amanhã, pois a história está pronta para confiá-la a essa nação. Podemos dizer então que o Brasil poderá ser a sede da primeira realização da terceira ideia,
que funde num todo o que há de melhor nas duas ideias atualmente em luta mortal, unindo a liberdade de um lado à justiça econômica do outro lado no amor evangélico, sem o que nada é aplicável em paz, nem pode dar fruto algum. Isso tudo é possível porque, como diz Victor Hugo, abre aspas, há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos, é uma ideia cujo tempo tenha chegado. Fecha aspas. Então poderemos dizer que o Brasil poderá ser verdadeiramente o berço da nova civilização do Espírito e do Evangelho, da nova civilização do terceiro milênio. Final do capítulo 5.